A paz de Jesus e a amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Seja pelo canal Apologética Católica de Debate, seja pelo canal do Ex-Protestante, Fábio Pentecostes, são os nossos dois canais, né, aqui no YouTube. A gente ainda tem um terceiro canal, que faz tempo que a gente tem ele, é o canal Fábio Jussiana, onde a gente mexe nas nossas plantas aqui na roça, né? Canal Fábio Jussiana, também se você quiser se inscrever lá, quer ver nós mexendo aqui nas nossas rocinhas aqui no sítio, plantando alguma coisa, tá lá o nosso canal também, canal Fábio Jussiana, diretamente da roça. Meus queridos amados irmãos e irmãs, não esqueça o like. Esse vídeo vai primeiramente para o canal do Ex-Protestante, depois para os nossos outros canais. Olha só, esse vídeo é a pedido de nossa irmã Maria, escrita nos nossos canais aqui no YouTube. Ela disse que uma protestante fica importunando ela sobre a questão do arrebatamento. E aí eu quero aproveitar e falar que me mostraram um vídeo esses dias onde um pastor protestante está profetizando que dia 23 de maio será o arrebatamento dos protestantes. 23 de maio, né, será o arrebatamento dos protestantes desse ano de 2023. Olha, eu não sei não, viu? Perguntaram, mestre, quando é que o mundo vai se acabar? Ele respondeu, sei lá. Nem o filho do homem sabe quando o mundo vai se acabar. Esse herege sabe, né? Esse povo dessa seita adventista, né? Essa seita adventista, já profetizaram várias vezes quando era o arrebatamento, que o mundo ia se acabar também, e até agora nada. São seitas de Satanás, né, que pode sair de doce de uma bica salgada. Não? Satanás é autor, fundador da mentira. Então, as suas filhas têm que ir conforme o seu pai. João 8:44. A nossa irmã Maria disse, irmão Fábio, dá para você fazer um vídeo? Eu vou fazer um vídeo, tentar pelo menos, né? Fazer. Ela me mostrou esses dois versículos, esse de roxo aqui, 16, e o outro de um azul, de um azulzinho lá embaixo, cor de água, né? Lá o versículo 17. Que é a questão que eles usam. Os protestantes sacam. Por que é fácil mentir para as pessoas, como o protestantismo mete, essas seitas do arrebatamento. As seitas do arrebatamento, né? Como é a Assembleia de Zeus, por exemplo. Assembleia de Zeus. As seitas do arrebatamento, a interpretação do capítulo 20 de Apocalipse, né? Que não sei o que lá, a primeira e segunda ressurreição, e nós sabemos que a primeira ressurreição se dá pelo batismo, Colossenses capítulo 2 e capítulo 3. A primeira ressurreição se dá pelo batismo, nascer de novo, capítulo 6 de Romanos, de 1 a 5, é o nascer de novo pelo batismo. João 3, versículo 3 a 6, é o nascer de novo, é a primeira ressurreição. Tanto que Colossenses 3:1 diz, ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas lá do alto, está dizendo que está com alguém da terra, está aqui na terra, então é pelo batismo que se dá essa regeneração chamada de ressurreição, de primeira ressurreição pelos apóstolos. A segunda ressurreição é da carne, no dia do juízo final. A primeira morte que também lá fala é a morte física, a segunda morte é a condenação eterna ao inferno. Muito bem. Mas vamos aqui o que a nossa irmã está falando. A irmã disse, esses versículos 17, os protestantes jogam na minha cara, irmão. Dá para você fazer um vídeo e eu vou fazer. A pedido da nossa irmã Maria, escrita no nosso canal. O versículo 17 está aqui embaixo, o 17 lá de baixo, abaixo do roxo aqui, está escrito assim. Depois nós, os vivos... Peraí, começa depois nós. Veja só como os protestantes fazem. Eles tiram o verso do contexto, né? Eles tiram, ela arranca, descola do texto para mentir. Veja só, ó. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados
juntamente com eles sobre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu não sei por que, danado, a pessoa pega um versículo desse, que é o versículo 17, que está aqui embaixo, está vendo aí embaixo? Pega um versículo desse e consegue inventar, criar uma doutrina tão mentirosa, tão asquerosa, tão fedorenta, né, que esses hereges conseguiram inventar, porque aqui não fala absolutamente nada. Aqui está falando pós o julgamento universal. Se nós voltarmos, e nós vamos voltar, aqui está o versículo 16, nós vamos voltar de ré nesse texto, vamos para o versículo 13, você vai ver que nada mais, nada menos está falando depois do julgamento universal. Porque a ressurreição dos mortos, e aqui é mortos físicos, a ressurreição dos mortos, falando aqui da segunda ressurreição, que é a ressurreição da carne, no dia do juízo final, de Mateus 25, 31 em diante, isso aqui só pode acontecer no julgamento universal. Nem eles mesmos pregam isso aqui que será no dia do arrebatamento. Porque eles mesmos afirmam que o arrebatamento é só para os vivos, não tem nada a ver com mortos. E o texto que nós vamos ver aqui está envolvendo o quê? Os mortos. Está envolvendo os mortos. Então, quando aconteceu o julgamento, vinde benditos meu Pai para o celeiro eterno, porque tive com fome, me deste de comer, com sede de beber, não me vestiste, peregrino, me abrigaste, no enfermo na prisão, foste me visitar. Vinde benditos. Então, Paulo fala da forma de ingressar na eternidade com Cristo. Na Jerusalém celestial. De Hebreus capítulo 12, versículo 22 e versículo 23. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo de 1 a 9. Eu vi descendo do céu para cá. Não, não é descendo para cá. Porque Pedro diz que o céu de agora, que estáis vendo, o primeiro Papa escreveu, o céu de agora, ele será dissolvido pelo fogo. Antes de nós entrar aí, veja o que Pedro diz. Segunda carta do primeiro Papa, capítulo 3, versículo 6 diz. Versículo 7, vamos pegar. Ele, nos versículos anteriores ele fala quando foi destruído no tempo de Noé, né? Mas os céus e a terra, que agora existem, são guardados pela mesma palavra divina e reservados para o fogo do dia do juízo, da perdição dos ímpios. Do dia do quê? Do juízo. Sim, aquele lá em Mateus 25, 31 em diante. Veja, para o dia do juízo. O que acontecerá com esse céu e com essa terra? Serão dissolvidos, destruídos pelo fogo. E aí os eleitos habitarão um novo céu e uma nova terra, que é aquela do capítulo 21 de Apocalipse. E veja que ali a Nova Jerusalém ela é comparada com a esposa, com a igreja. Então a igreja, a mesma. A resposta do Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 8, de 1 a 9, está em Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Está lá. Achegai-vos. Vamos pegar aqui, só antes de nós pincelar aí. Olha só. Vós, ao contrário, vos aproximaste da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial. Quer dizer, a Jerusalém celestial, que ele via em uma visão descendo do céu, que não tem nada a ver, vindo do céu para essa terra, como afirmam algumas heresias, não tem nada a ver, é apenas uma visão teórica na cabeça do apóstolo. Vê descendo. Aí o protestante está descendo para aqui. Não tem nada a ver. Isso aqui vai ser... O próprio Pedro disse aqui, acabamos de acompanhar. Então eles pegam esse versículo para dizer que isso aqui é antes e vai existir um arrebatamento. Dentro da grande
Antes da grande tribulação, meus irmãos, nós já estamos na grande tribulação. É o fim do mundo mesmo. Aí eles usam isso aqui de Apocalipse. Quando falam nas pessoas que eram da confissão, né? Olha só, para mentir. Quem são os que lavaram suas vestes? Falando da confissão. Que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Capítulo... Acho que é o capítulo... Vamos ver aqui. Mais ou menos capítulo... É no capítulo 7... Capítulo 7, versículo 14. Ó outras que eles mentem para dar asa ao versículo 17 aqui, ó. A outra mentira, ó. Respondi, meu Senhor, tu sabes. E ele me disse, esses são os sobreviventes que vieram do meio da grande tribulação. Lavar suas vestes e alvejar no sangue do Cordeiro. Lavar suas vestes e alvejar está falando do sacramento da confissão. Vejam só, meus irmãos. As Bíblias protestantes e algumas católicas estão adulteradas, isso aqui. Que diz assim, a protestante diz, quem são, quando João pergunta ao anjo, quem são esses? Ele diz, esses são os que vieram de antes da grande tribulação. Mas veja, outros exemplares da Sagrada Escritura estão mais explicados. Esses são os que vieram do meio da grande tribulação. Outros dizem, esses foram os que escaparam da grande tribulação. Ou seja, o que é escapar da grande tribulação? Escapar da grande tribulação está falando da matéria? Não. Está falando em termos espirituais, que atravessaram toda a tribulação. Aliás, a igreja ensina como grande tribulação, desde que Cristo subiu, já sofre. A maior tribulação que a igreja sofreu foi a queda do Império Romano, mas o catecismo da igreja diz que virá uma tribulação maior do que aquela derradeira que a igreja passará. Então é essa que denominam de grande tribulação. Também descrita em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é o reinado do anticristo, que será pior, muito pior do que aqueles impérios romanos que a igreja derrubou. Então, nós vemos aqui que quando a Sagrada Escritura diz que são os que escaparam da grande tribulação, está falando que eles atravessaram a grande tribulação, venceram na grande tribulação como foi vencida em Roma, e os impérios caíram. E não teve arrebatamento nenhum. Quando diz venceram, lavaram suas vestes, outros diz veio do meio da grande tribulação. A grande tribulação estava acontecendo e eles foram arrebatados? Não. Está dizendo que eles não cederam à chantagem do mal. Não cederam às chantagens do anticristo. Não tem nada a ver com uma coisa com outra. E os anticristos já estão aí, os minúsculos. A terceira pessoa da caricatura da trindade diabólica, Lutero, já deu asa aos que estão preparando com apostasia a vinda do anticristo em maiúsculo. Então isso aqui não tem nada a ver com isso aqui que eles inventaram. É doutrinas de conto de carochinha. Vamos ver o versículo 13. Paulo diz aqui, olha só, depois, veja no versículo 17, depois nós, espera aí. Mas se isso aqui fosse um arrebatamento, era para estar assim, nós os vivos seremos os primeiros, aí, depois vai os mortos atrás, ou seja, lá no julgamento universal. Não tem nada a ver, mas diz, depois nós, os vivos, depois dos mortos. Quer dizer que os mortos vai primeiro. Então, se vai haver um arrebatamento antes do governo do anticristo, o anticristo vai vir para quem aqui? Porque está dizendo que os mortos todos vão ressuscitar. Então é o universal. Então, para esses protestantes, veja a lógica deles. O universal vai acontecer, que ele chama de arrebatamento, a ressurreição de todos os mortos. Porque a Sagrada Escritura é clara, que na ressurreição dos mortos, não vão só ressuscitar os que morreram em Cristo. É todos. Daniel capítulo 12, verso 2. Uns ressuscitarão para a condenação, para a vida eterna, outros ressuscitarão para a condenação eterna. Só que Paulo enfatiza aqui os de Cristo. Ele não está aqui enfatizando as pessoas do mal, as que não são de Cristo. Vamos pegar o versículo 13. Aqui, ó, versículo 13.
E o que diz? Vamos ler. Para nós chegar no 17. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos. Já começa falando dos mortos. Aí tem pessoas que dizem, olha só, esses católicos se falam de morto, esses católicos, né, falando dos católicos, os hereges, né, falando de morto. Eu trouxe esses dias os vídeos, né, oração pelos mortos e os mortos rezando por nós. Mostrei Jesus rezando por Lázaro, mostrei Pedro rezando por Tábita. No capítulo 9 de Atos, versículo 40. Jesus em João 11, a partir do versículo 41. E agora Paulo está aqui falando nos quem? Nos mortos. Cuidado, Paulo. Os protestantes podem dizer que você não foi salvo porque está falando nos mortos. O protestante diz que morto se pega com morto, né? Por isso a Sagrada Escritura vai dizer que Deus não é Deus dos mortos, é só o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Porque os santos não estão mortos. Ai. Vamos lá. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais, como os outros homens que não têm esperança. Quem são? Esses outros quem são? Os pagãos, os que não são nada pela igreja. Capítulo 18, versículo 17 de Mateus. Seja para ti como pagão. Eles não seguem a igreja, eles não têm igreja, eles são cauda. Cauda não tem corpo, cauda não participa de corpo. Olha só. Versículo 14 lá embaixo. Se cremos que Jesus morreu, que ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Espera aí. O protestante está dizendo que nós, os vivos, seremos arrebatados. Mas como? Se a Sagrada Escritura vai falar que no dia da ressurreição, aqui está falando, Paulo está dizendo quem? Os mortos. Paulo está falando dos mortos e dos vivos. Todos juntos no dia do julgamento universal. Isso aqui fala do julgamento universal. De Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante. Porque está falando em mortos. Daniel 12, 2. Uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros para a condenação eterna. É o que está lá em Mateus, no julgamento universal, no capítulo 25, cara. Como é que é de novo? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. A não ser que eles falem que isso aqui, eles adulterem isso aqui para termos espirituais. Morreram, mas se morrerem espirituais, estão condenados. Como é que vai levar com Jesus para a eternidade? Porque isso aqui está falando para a eternidade. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Levará para onde? Para a eternidade. Para a salvação eterna. Então não é aqui esse texto está falando de morte espiritual, não. Porque os que morreram espiritual não vai para canto nenhum, vai para o inferno. Não tem nada a ver. Cristo não vai levar ninguém para o inferno. Cristo leva para quem? Para a salvação, para a eternidade. João capítulo 6, 54. Que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna e vou ressuscitá-lo no último dia. Tá aí, para onde é que Jesus leva? Para a eternidade, através de sua carne e seu sangue. Pra cá, tá? Veja só. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós ressuscitamos pelo batismo com Jesus, está lá em Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 5, provando a ressurreição. Nossa ressurreição, a primeira ressurreição nossa, que é a conversão, se dá pelo batismo, a regeneração. Cremos também que Deus levará com Jesus para onde? Para a salvação eterna. Os que nele morreram. Está falando de mortos físicos, mortos, falando de, está citando aqui em ressurreição de carne, da carne, cara. Está falando em ressurreição da carne, mano. Para que adulterar? Para que mentir? Muito bem. Então, eu espero que você tenha entendido.
entender muito bem isso aqui que está fazendo. Não faz referência à morte espiritual. Porque morte espiritual, Jesus não vai levar ninguém lá para o inferno. Deus não vai levar com Jesus. Porque se isso aqui fosse morte espiritual, outra versão, teria que Jesus estar na condenação e não na salvação. Porque Deus vai levar com Jesus os que nele morreram. Então, é para onde? Levar para onde? Para o céu. Versículo 15, embaixo. Versículo 15. Aqui, ó. Aqui. Cor de Salmão. Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor. Essa palavra do Senhor aqui, que Paulo vai citar agora, não está escrita em nenhum canto na Bíblia. Essa palavra do Senhor aqui, que Paulo vai usar agora, é por tradição. Tradição, ou escrito em algum escrito apócrifo, que ele vai citar aqui. Mas não está escrito em canto nenhum, veja. Eis o que declaramos conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Aonde é que está escrito isso aqui? Na Bíblia. Em lugar nenhum. Mas Paulo está dizendo conforme a palavra do Senhor. Mas Jesus ainda ficou muito tempo com os apóstolos. Se nós pegarmos o capítulo 20 de João, versículo 30, vai dizer que Jesus fez muitos milagres que não está escrito na Bíblia. Pegarmos o capítulo 21 de João, versículo 25, Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas. Pode ser que venha daí algo de tradição, de algum escrito apócrifo também, que o apóstolo São Paulo está citando aqui. Se aqui está dizendo, olha acabando com a heresia da má interpretação do versículo 17. Aqui, Salmão 15, de novo. Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Você sabe o que significa isso aqui? Você sabe o que isso aqui quer dizer? Que não existe vivos e na frente os mortos ficar, como ensina as heresias protestantes. Eu tenho que dar com as duas mãos, meus irmãos, que essa daqui, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Pacata! É com as duas mãos, tem que ser com as duas. Não existe isso aqui, e a ressurreição dos mortos só acontecerá no julgamento universal. Eles mesmos afirmam isso. Eles mesmos dizem isso. Daniel falando da ressurreição. O próprio Daniel, no capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz, olha o que está escrito. Muitos daqueles que dormem no pó da terra, aí eles usam isso aqui, dorme no pó da terra. Eles dormem aqui também, essas mesmas seitas, aí dizem que a pessoa está dormindo na terra. Porque a Bíblia diz isso. Muitos dos que dormem no pó da terra, é isso que está falando aqui, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a ignominia, a infâmia eterna, ou seja, a condenação eterna. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Se aqui está dizendo nós precederemos os mortos, quer dizer que não existe arrebatamento. Porque os vivos não podem preceder a eternidade na frente dos mortos. Não pode, é todo mundo junto. Por isso é universal, que no julgamento universal de Mateus 25, 31, vai estar todos lá. Vivos e mortos. Igual diz o próprio livro do Apocalipse. E eu vi diante do trono também os mortos. Olha só. Ou não é assim que fala, protestantes? Julgamento na Bíblia da Ave Maria. Julgamento. Aqui. Ó. Julgamento o quê? Julgamento geral. Julgamento universal. Olha só. Então vi diante do trono. Isso aqui está falando do julgamento universal. Ó. Então vi diante do trono. Vi um grande trono branco. Por que o branco? Porque é a misericórdia, tá? Branco por quê? Porque o branco é a cor do pecado, a cor da pureza. Né? A cor da pureza que é contra o pecado. Aquele que nele se assentava, os céus e a terra fugiram de sua face. Porque Pedro disse, né? Os céus de agora e a terra de agora será dissolvido pelo fogo. Você viu comigo?
Verso 2. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e abriram-se livros. Vi quem? Os mortos. O que é que Paulo está dizendo aqui no versículo 15, meus irmãos? Eis que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vida do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos, nós não vamos na frente. Como essas heresias afirmam que nós vamos na frente no arrebatamento e os mortos vão ficar. Mentira, heresia. Aqui estão os mortos diante do trono, que é exatamente no julgamento universal. E Daniel também fala disso. O ancião veio e foram colocar no trono e abriram-se os livros das ações humanas e ainda o livro da vida. Está aqui. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nos livros, segundo as suas obras. O mar restituiu os mortos, todos os que morreram no mar, os que morreram na terra, os que morreram, tudo vai ser restituído. Mas vai dizer aqui, mas aqui não tem os vivos. Quando diz mortos, pequenos e grandes, quer dizer que mortos, pequenos e grandes. Porque quer dizer que vai ter uns anãozinhos e outros maiorzão? Não está falando isso. E outros de 2 metros, outros de 1,5 metro, outros de 1,50 metro, outros de 1,80 metro. Não, não é isso. Grandes e pequenos. Não quer dizer ricos e pobres, não. Quer dizer todos. O protestantismo usa isso aqui para dizer que só tinha os mortos, porque eles já tinham ido. Peraí. De novo, Paulo. Dá uma cacetada neles agora. Eis que vos declaramos conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor. Nós que ficamos ainda vivos, não procederemos os mortos. Agora, pacata! Isso é o que eles fazem, meus irmãos. Isso é o que eles sabem fazer, é deturpar contra o caminho da verdade, é mentir e adulterar. São Pedro disse isso na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16, que eles adulteram, que eles deturpam para suas próprias condenações e muitas pessoas caem nesse engodo mentiroso. Versículo 16. Versículo 16. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo, e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu. Os que morreram em Cristo, ressurgirão primeiro. Os que morreram no Senhor, se nós formos pegar e analisar o capítulo 12 de Daniel, versículo 2, vai dizer, no contexto original, no contexto original, envolvendo as duas ressurreições, porque é uma só a ressurreição da carne, mas na questão dos bons e dos maus, vai dizer o seguinte: uns ressuscitarão para a vida eterna, veja, Paulo está dizendo os que morreram em Cristo primeiro, depois é no mesmo dia do julgamento universal, e outros para a condenação eterna, lago de fogo, que é o inferno pior do que o de agora. Até o próprio diabo vai sofrer dentro desse lago de fogo. Só que esse lago de fogo de agora, as pessoas que o de agora, o inferno de agora, só é a alma que sofre lá. Esse inferno, depois pós julgamento, ele é para sofrer de corpo e alma lá dentro. Vão ressuscitar para sofrer de corpo e alma lá dentro, por toda a eternidade. Vocês já imaginaram isso, meus irmãos? Que doideira querer o inferno e o mal que não presta. Seguir falsas doutrinas protestantes que leva diretamente para lá. Sem julgamento, vai direto. Rapaz, não siga falso profeta nem doutrina falsa não. Olha a igreja de Cristo de Yeshua. Olha o seu corpo, preste atenção, acorda tu que dorme. Veja, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. O versículo 13 até o versículo 17... até o versículo 16, está nítido. Está nítido demais. Agora, a questão do versículo 17 é onde eles adulteram. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles, sobre as nuvens, ao encontro do Senhor. Nos ares, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Porque isso aqui
Paulo está falando o quê? Da posse que os santos que já morreram e os santos que estão vivos quando na vinda de Cristo. É só você ter uma ideia. Versículo 17. Vamos analisar agora de outra forma. Vamos analisar agora. Sim, o versículo 16 não tem nada a ver com... No dia da vinda de Cristo, vai sim dar um alarde, vai ser dado o aviso, a voz do arcanjo. Esse arcanjo aqui pode ser o arcanjo São Miguel ou pode ser o arcanjo Gabriel, tá? Porque o arcanjo Gabriel é o mensageiro, é o que avisa. Então pode ser o arcanjo São Gabriel, certo? E aí o Senhor descerá do céu para ressuscitar. Primeiro os que morreram em Cristo, depois os que morreram no diabo. Essa aqui é a realidade. Daniel 12:2. Vejam só, meus irmãos. Vamos analisar outra coisa aqui. Por que São Paulo fala isso? Aqui é um sinal da... Esse aplicativo gosta, porque gosta de... Esse aplicativo dessa Bíblia que eu encontrei foi o melhorzinho que eu encontrei, mas ele sempre bota notificação de versículo bíblico. Eu não gosto disso. Eu vou ver se eu consigo desligar a notificação desse aplicativo. Vamos analisar o versículo 17 agora. Ó. Versículo 17, olha só. Depois nós. Que nós, Paulo? Que nós? Porque, meus irmãos, os apóstolos acreditavam numa volta iminente de Cristo e não voltou. Faz 2000 anos que Jesus subiu e não voltou. Olha só. Depois nós os vivos. Paulo está vivo. Me diz aí, nós os vivos. Paulo está vivo, sim ou não? Não. Paulo já morreu decapitado. Os apóstolos, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Outros morreram arrastados na rua de Alexandria e por aí vai. Outros crucificados em cruz de forma de X. Peraí, depois nós os vivos. Tá fazendo... Por que Paulo fala depois nós os vivos? Porque quando ele refere-se nós, está falando na igreja que vai estar na volta de Jesus, que é seu corpo. Mas eles também têm uma crença numa volta iminente de Cristo, que Cristo não voltou. Cristo não voltou, olha só. Depois nós os vivos, os que estamos ainda na terra. Paulo está vivo, está aqui na terra, não, e Cristo não voltou. Veja, a mentira protestante, eles não sabem, meus irmãos. Eles não sabem da interpretação da coisa. Eles creem numa volta iminente de Cristo, que Cristo não voltou. Prova é que a Eucaristia, a missa aqui na terra, só findará na volta de Cristo. 1 Coríntios 11:26. Fazer até que ele venha. Ou seja, celebrar a Eucaristia até que ele venha. Então Jesus não veio. A Eucaristia continua sendo celebrada. Presta atenção. Depois nós os vivos. Peraí. Nós os vivos. Se Paulo faz referência a ele e o povo do seu tempo, os cristãos do seu tempo, ele equivocou-se, porque eles já morreram. Eles não foram. Tá lá os ossos em Roma de Paulo. Ele não subiu ao céu. Ou então esse versículo 17, Paulo fala, que eu acho um pouco provável isso é impossível, em termos espirituais. Nós vamos morrer, mas está falando os vivos, e as nossas almas vai ao encontro dele nos ares, todos nós vai para o céu. Mas veja o versículo, os versículos anteriores está falando em mortes, em ressurreição da carne. Não está falando em ressurreição, ser salvos, falando do corpo, alma. Não tem sentido isso, não. Essa distorção protestante. Depois nós os vivos, porque aqui faz distinção entre vivos e mortos. Ó. Depois nós os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os mortos. Que agora foram ressuscitados sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. O que é o encontro do Senhor nos ares? Está falando de quem? O que é esse encontro do Senhor nos ares? Esse encontro nos ares está falando da eternidade. Lembra que Satanás queria fazer nos ares das nuvens seu trono? Não. Não pode. Lá em Apocalipse capítulo 12. Os ares significa céu.
Os ares significa estaremos para sempre com ele, com o Senhor. Aí o protestante diz, estaremos nos ares, morando nos ares, eternamente com o Senhor nos ares. Não é nos ares. Esses ares aqui, meus irmãos, é uma prefiguração de falar na eternidade, na salvação, ares. Estaremos, hoje que diz que estaremos nos ares para sempre. E que ares é esse? E que ares é esse, irmão Fábio? Vamos ver que ares é esse que Jesus fala. Eu não vou nem pegar. Aqui na cabeça. Repito. Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e vou ressuscitá-lo no último dia. Se você pegar o versículo 51 de João 6, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vou dar à minha carne que fez para a salvação do mundo. Viverá eternamente. Então, quando Paulo disse ali, ó, a volta iminente de Cristo não aconteceu. E se ele fala em termos espirituais, também os mortos, se ele está falando deles, os vivos, que são de Jesus, e os mortos, ou falando os que se converteram, que saíram da vida errada para... Então isso aqui se concretizou, talvez, espiritualmente. Mas não tem sentido isso aqui, porque esse versículo 17 é um checkmate do versículo 13 ao 16. Que nem nós vemos no 15 aqui, ó. Eis que vos declaramos conforme a palavra do Senhor, na ocasião de sua vinda, na ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Então, não tem sentido ser espiritual falando da salvação da alma, na decapitação dele e de outros. Não tem sentido. Porque não tem ligação ao versículo 15, porque o versículo 15 está falando vivos, né? Os vivos, como eu e você estamos aqui, e está falando nos mortos que vão ressuscitar. Os que estão mortos vão ressuscitar. Não tem, isso não é espiritual, isso é material. Falando do corpo mesmo, da matéria. E aí eles fazem o que eles fazem, deturpando, mentindo contra a verdade. É o que herege sabe fazer. E mais nada. E mais nada. Bom, minha irmã, você que pediu, nossa irmã Maria, inscrita no nosso canal, tá aí, minha irmã. Isso aqui não tem bicho de 7 cabeças, não. Isso aqui não tem nada a ver, não. Isso aqui não tem nada a ver que... Onde é que diz aqui que isso aqui vai acontecer antes do julgamento universal? Onde é que está escrito isso aqui? Nenhum lugar desse texto fala isso. Está falando na volta de Cristo, vivos e mortos, quando Jesus vir. Quando diz nós os mortos, está falando na igreja. Quando Jesus vir, a igreja vai estar aqui. E aí vai estar os bons, que são os que pertencem à igreja, e os maus, os que não pertencem à igreja. E aí os outros vão ressuscitar. Vão ressuscitar primeiro os que são do Senhor. Mas no mesmo dia do julgamento. Depois os que não são do Senhor. No mesmo dia do julgamento. De Mateus 25, 31 em diante. Está compreendendo? Está entendendo? Fácil, fácil. Agora, quando nós escutamos protestantes, aí torna-se tudo difícil. Precisamos ter discernimento da coisa. Pacata. Meus irmãos, se inscrevam nos nossos canais aqui no YouTube, no canal do Ex-Protestante Fábio Pentecoste, no canal Apologética Católica Debates, também sempre trazendo um vídeo dublado aí do nosso Padre do Estouro, meu professor de Bíblia. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.